Então, esse ácido fosfatídico é um intermediário aí na biossíntese, né, de ésteres do glicerol, não só de fosfoacilgliceróis, tá, mas de acilgliceróis de uma maneira em geral, como a gente vai estudar aí no metabolismo dessas espécies. Os fosfatidatos aí, eles podem ter álcoois com naturezas diferentes associadas a esse grupamento fosfato, né? Esse álcool pode ser o aminoácido serina. Então, o aminoácido serina, apesar aí de ser um aminoácido, né, ele tem uma hidroxila alcoólica na cadeia lateral. Então, ele é um álcool, né, que pode formar essa ligação éster fosfórica com o ácido fosfórico da estrutura do ácido fosfatídico, né? Então, quando isso ocorre, nós temos aqui a estrutura da fosfatidilcerina, né? É possível que o álcool que esteja presente seja a etanolamina, né? Então, etanolamina é um outro álcool aí presente na estrutura desses fosfatidatos, né? Que inclusive são designados também aí na literatura de cefalinas. As fosfatidiletanolominas são, então, fosfoacilgliceróis, comumente referidos como cefalinas, né? É possível que a gente tenha também aí um álcool que seja a colina. A colina nada mais é do que a etanolamina trimetilada nesse grupamento amino, né? Inclusive, ela pode ser produzida a partir da etanolamina, da fosfatidiletanolamina, né, por processos de metilação, que envolvem a ação aí de metiltransferase e de um doador aí de grupamentos metila, que é um derivado do aminoácido metionina, né, o SAM, ou ASAM, S-adenosilmetionina, né, num processo metabólico aí, imensamente importante, né, sob vários aspectos aí, relacionados inclusive, assim, com a nossa saúde vascular aí, né, com a propensão aí de ter processos de aterotrombose, como a gente vai ver, né? Então, essas espécies aí de fosfatidatos, né, fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, são bastante importantes aí nas estruturas das nossas membranas aí, de uma maneira geral. Eu dou um destaque aqui nesse momento, né, para esse grupo, né, do fosfato com a etanolamina, chamado aí de fosfoetanolamina, né? Há um tempo atrás, aí, né, em torno de 2014, 2015, né, fake news, né, vindas aí pelo WhatsApp, aí, né, por e-mails, aí, né, apresentaram essa espécie aqui, né, como comprovadamente um agente que tratava, né, que combatia o câncer, né, exatamente por causa de um trabalho aí de um professor da USP, né, que fez essa suposição, né, de que esse grupamento fosfoetanolamina ele tivesse aí eficiência no combate ao câncer, né? Então, essa cascata aí, né, de fake news aí, né, levou a grande comoção social aí no país, né, e, assim, envolveu aí, né, a classe jurídica, a classe política, né, inclusive pessoas querendo se promoverem, se autopromoverem aí, né, querendo tratar o câncer, né, fazer o bem aí para a população, né. Então, baixaram aí até uma lei aí, né, para poder utilizar, né, essa fosfoetanolamina. Porque, assim, a rigor aí, né, pelos critérios aí, pela legislação brasileira, né, essa espécie não podia ser usada aí, né, na terapêutica do câncer, aí, né, seria necessário aí fazer estudos aí nesse sentido, aí, que comprovassem, né, essa eficácia, né, embora esse grupo fosfoetanolamina aí possa ser visto aí, né, como um fator aí nutricional, né, assim, uma espécie aí de mal menor, né, mas o uso dessa espécie estaria vendendo aí uma falsa esperança aí
para a população, né? Então, nós passamos, né, por essa questão aí da fosfoetanolamina, né? E assim, prevaleceu a insanidade aí, né? Prevaleceu aí a supervalorização aí, né, de pessoas oportunistas aí, que quiseram usar essa espécie aí, né, para sua promoção, né? Inclusive, a gente teve aí, absurdo aí, né, do judiciário se envolver aí em questões aí da legislação, da lei aí, né? Assim, passando por cima aí, né, das leis aí, e determinando aí que essa fosfoetanolamina fosse distribuída aí para a população, que gerou aí problema grande aí para a USP aí na época, né? Então, assim, são coisas que acontecem, né? A gente vai ver aí que esse grupo colina, né, na realidade, aí, derivado aí da etanolamina, né? Hoje é considerado como uma vitamina no nosso organismo. Já era em 2014, hein, né? Já há algum tempo, aí, né? A gente vai ver por que, né, esse grupo aí é considerado um fator essencial aí na alimentação, porque o que ele vai fazer no nosso organismo? Além, assim, dos fosfatidatos, né, que são fosfoacidilgliceróis, nós temos os plasmalogênios, que diferem dos fosfatidatos por terem aqui, nessa posição 1 do glicerol, né, onde tinha um ácido graxo em ligação éster com glicerol, aqui tem um álcool alfa-beta insaturado, Né? Então, quando a gente tem esse álcool alfa-beta insaturado na estrutura, isso dá origem à categoria aí dos chamados plasmalogênios, né? Que existem aí com o álcool etanolamina, serina, colina, né? E vão ser designados aí como fosfatidal-etanolamina, fosfatidal-colina, fosfatidal-serina, né? São espécies correspondentes às estruturas dos fosfatidatos, né? Nessa categoria aí dos plasmalogênios. Nós podemos ter aí também, olha só, duas moléculas de ácido fosfatídico unidas por uma ponte de glicerol, tá? Duas moléculas de ácido fosfatídico nas extremidades, né? Unidas por glicerol, na categoria aí dos difosfatidilgliceróis. Então, esses difosfatidilgliceróis, eles também são aí fosfoacilgliceróis, uma subclasse desses fosfoacilgliceróis, diferindo entre si, né, pela natureza aí dos ácidos graxos, né, que estão presentes nas estruturas dos dois fosfatidatos, né? Além aí das três espécies anteriores, aí das três subclasses anteriores, a gente tem a subclasse dos fosfoinositidídeos, né? Esses fosfoinositidídeos, eles são derivados aí do fosfatidato, né? Que tem aqui nessa posição, olha só, né? Um álcool cíclico, tá? Esse álcool cíclico bastante comum aí nessas espécies é o mioinositol, tá? Então, esse mioinositol, esse álcool cíclico com essa estrutura, né? Presente aí com grupamentos fosfatos associados a hidroxilas, né? Vai constituir aí um fosfoinositídeo importantíssimo presente nas membranas das nossas células. Importantíssimo porque, assim, além de sua característica aí de anfifílico bicaudado, que o permite levar à formação de membranas, tipicamente, esse fosfoinositídeo ele vai disparar aí processos de sinalização, né? A gente pode ter aí a liberação, por exemplo, desse inositol trifosfato da estrutura. Esse inositol trifosfato é um segundo mensageiro aí da ação de hormônios. Bem como a gente pode ter aqui a quebra do ácido graxo da posição 2, que é um ácido graxo insaturado, né? E a saída desse ácido graxo insaturado da posição 2 leva, então, a disparar aí vias de sinalização associada à produção
de eicosanoides, né? De lipídios aí, da próxima categoria aí, da qual a gente vai falar para vocês. Então, esses fosfoinositídeos são imensamente importantes aí, né? Sobre um ponto de vista estrutural aí, e sobre um ponto de vista funcional, de sinalização celular, né, de uma maneira em geral. Tá? Então, nós vimos esses ésteres do glicerol, os acilgliceróis, os fosfoacilgliceróis, e a próxima categoria é a dos lipídios que não formam ésteres com glicerol. Eles não têm o glicerol na sua estrutura, não vão formar ésteres com glicerol. Os ácidos graxos livres formam ésteres com glicerol nessa categoria de lipídios aqui. E aqui a gente tem, então, esses lipídios que não vão formar ésteres com glicerol, e eles compreendem várias subclasses, a dos chamados álcoois alifáticos, as ceras, os terpenos, os esteroides, os eicosanoides, os esfingolipídios e os esfingolipídios. Né? Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre cada uma dessas categorias, começando aqui com os álcoois alifáticos. Um álcool alifático é um álcool de tamanho de cadeia grande. Né? Então, ele pode ser gerado aí a partir da redução do ácido carboxílico de tamanho de cadeia grande. Né? Então, no caso aqui, a gente tem esse álcool com 30 átomos de carbono, né? Chamado aí de triacontanol, né? Que a hidroxila alcoólica está num átomo de carbono 1, aí, né? Ou álcool miricílico, como ele pode ser chamado, triacontanol ou álcool miricílico. Então, é um álcool alifático. Esse álcool alifático aparece presente aí na estrutura de uma cera. Então, as ceras constituem aí outro tipo aí de lipídios que não formam ésteres com glicerol. Então, aqui no caso, o triacontanol está formando uma ligação éster com ácido palmítico. Eu tenho aqui o palmitato de triacontanol, o triacontanol palmitato. Né? Então, isso aqui é tipicamente uma cera. Inclusive, essa espécie encontrada aí na cera de abelha. E a cera de abelha, na realidade, um produto aí que tem vários constituintes químicos, né? E dentre esses constituintes tem esse palmitato de triacontanol, que é definido aí como uma cera. Né? Os lipídios que não formam ésteres com glicerol, eles vão compreender também os terpenos. Né? Os terpenos são múltiplos estruturais desse tipo de estrutura que eu mostro aqui, ó, né? O isopreno, né? O 2-metilbutadieno. Então, eu tenho aqui o butadieno, né? Aí um grupamento metila no carbono 2 aí desse butadieno, né? 2-metilbutadieno. Né? Então, esse 2-metilbutadieno, o isopreno, ele aparece aí como uma estrutura monomérica existente na estrutura dos compostos que são chamados de terpenos. Né? Então, vários lipídios aí presentes na natureza são terpenos. A vitamina E, né, que vocês conhecem aí, né, é formada aí por múltiplos estruturais desse 2-metilbutadieno ou isopreno. Né? A vitamina K também tem aí na estrutura, né, várias unidades aí, né, de isopreno, de 2-metilbutadieno, ela também é um terpeno. Como membro aí da categoria dos terpenos, né, nós temos a ubiquinona. Né, a ubiquinona, como vocês estudaram aí lá na cadeia de transporte de elétrons, um componente lá da cadeia de transporte de elétrons, a COQ10, coenzima Q10 ou ubiquinona, ela é formada aí, né, por unidades de isopreno, de 2-metilbutadieno. Né? A plastoquinona, né, o cloroplasto, aí, né, ela também é um terpeno, né, formada por unidades aí, fundamentais aí, né, de isopreno múltiplo estrutural de isopreno.
Depois aí dessa categoria dos terpenos, nós temos a categoria dos esteroides, né? Dos lipídios que não formam ésteres com o glicerol. Né? Inclusive, a gente vai ver depois que no nosso organismo, né, na natureza, né, a rota de síntese do colesterol envolve a formação de terpenos. Tá? O colesterol pode ser visto aí, né, como um terpeno, né? Só que esse terpeno tem propriedades aí específicas aí diferentes, aí, né? E a literatura preferiu então classificá-lo separadamente aí, né? Nessa categoria das espécies que são chamados de esteroides, né? Mais especificamente, o colesterol é um esterol, né? Ele é um álcool. Ele tem essa hidroxila alcoólica na estrutura. Né? O colesterol ele é formado pela junção desses 4 anéis aqui, A, B, C e D. Né? Se eu tiver os anéis A, B e C, com duplas ligações conjugadas em todo o anel, esse sistema é chamado aí, em química orgânica de fenantreno. Né? Então, os anéis A, B e C, tendo duplas conjugadas, em toda a extensão do anel, nós temos aí o chamado fenantreno. Né? No caso específico aqui, a gente tem, na estrutura do colesterol, a gente tem o fenantreno com duplas reduzidas. Né? Por isso que essa estrutura é chamada aí de peridrofenantreno. Né? É um fenantreno todo reduzido, todo hidrogenado. Né? Então, o anel ABC da estrutura do colesterol é o peridrofenantreno. Junto com esse peridrofenantreno, a gente tem o anel D, que é o ciclopentano, como vocês conhecem, né? De tal forma que esse anel ABCD, da estrutura do colesterol, ele é chamado aí de ciclopentanoperidrofenantreno. Né? Então, o ciclopentanoperidrofenantreno está presente na estrutura do colesterol e de outros esteroides aí, né? De tal forma que ele é uma característica típica aí, né? Visível, né, dessa classe aí de esteroides. Aí, né? Inclusive, é interessante, olha só, né, se você ver aí uma estrutura, né, e ver esse sistema de anéis aí, né, mesmo que tenha uma ligação quebrada dentro do anel aí, né, significa que essa espécie é da categoria aí dos esteroides, né? Inclusive, a gente vai ver aí que tem as drogas, né? Os anti-inflamatórios esteroidais, né? Se vocês quiserem saber aí se o anti-inflamatório é esteroidal, basta observar a estrutura dele, né? Se ele tem uma estrutura semelhante, né? Ou derivada dessa estrutura do colesterol. Tá? Então, o colesterol é essa espécie que tem o anel ciclopentanoperidrofenantreno. Esse anel, olha só, ele tem os átomos de carbono enumerados desse jeito aqui, ó, no anel A, nesse sentido anti-horário, tá? No anel B, eu tenho no anel A aqui, olha só, tá? No sentido anti-horário. No anel B, continuamos aí com essa numeração nesse sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? No anel C, ela passa a ter um sentido horário, né? Então, eu tenho aí essa sequência no sentido horário, né? E no anel D, essa numeração volta a ter um sentido anti-horário. Eu estou falando isso só para justificar, olha só, que a gente tem os substituintes aqui, ó, uma hidroxila na posição 3, grupamentos metila aí nas posições 10 e 13, especificamente. Tá? A gente tem aqui, nessa posição 17, uma cadeia alquílica com 8 átomos de carbono na posição 17. Isso na estrutura, então, do colesterol. Tá? Até esses destaques que eu estou fazendo aqui do colesterol se deve à grande importância do colesterol. Grande importância fisiológica
e patometabológica, aí, né? Como a gente vai estar vendo aí, a respeito aí dessa molécula. Então, o colesterol, olha só, ele compreende aí o que é chamado de colesterol livre, né? Que tem essa hidroxila não esterificada. E compreende o colesterol esterificado. O colesterol presente na membrana de uma célula do nosso organismo vai ser o colesterol livre. Né? Em células animais, o colesterol ele encontra-se presente aí na membrana citoplasmática. E ele é uma espécie aí que regula a fluidez de membrana. Né? Ele, se a membrana estiver fluida demais, ele vai diminuir essa fluidez. Né? E eu tenho também o colesterol esterificado, que é aquele que vai estar armazenado no interior da célula, que é armazenado no interior de uma lipoproteína. Tá? Então, esse colesterol, chamado aí de colesterol esterificado, né? Vem a ser aí um colesterol éster, né? Quando ele está presente, aí eu tenho aqui, por exemplo, palmitato, né? Eu tenho palmitato de colesterila, né? Como essa espécie é chamada aí, pela nomenclatura aí, desse tipo de estrutura, né? Então, essas espécies, né? São esteroides. O colesterol é um esteroide. O colesterol dá origem aí à produção de hormônios sexuais, aí, né? Como o estradiol, a testosterona, né? O hormônio produzido aí, pelo córtex, né? Da suprarrenal, cortisol, né? Também é derivado aí do colesterol. Os ácidos biliares, né? E os sais de ácidos biliares são tanto os primários, como esses aqui, quanto os secundários, né? Eles são, então, esteroides, eles são derivados do colesterol. Outra espécie aí derivada do colesterol importante é a vitamina D, né? Então, nós temos aqui a estrutura da vitamina D3, né? A vitamina D endógena, chamada aí também de colecalciferol, né? Então, ela é produzida a partir de um derivado do colesterol na pele, sob a ação da radiação ultravioleta do Sol. Esse 7-desidrocolesterol vai ter a quebra aqui desta ligação, com a formação dessa ligação dupla aí, né? Na estrutura, então, da vitamina D3. Né? Então, essa vitamina D3, ou colecalciferol, vai para o nosso fígado, onde ela vai ser convertida em 25-hidroxicolecalciferol, e vai, então, o qual vai, então, para os rins, né? Onde nós vamos ter a formação do chamado calcitriol, 1,25 de hidroxicolecalciferol, tá? 1,25 de hidroxi, mais o ol, tá? A partir aí do colesterol, produzido a partir do colesterol, derivado primariamente do colesterol, de tal forma que eu tenho aí 3 hidroxilas alcoólicas, né? Que dá origem aí à designação aí de calcitriol, 1,25 de hidroxicolecalciferol. Isso aqui é a forma hormonal, aí, né? A forma ativa da vitamina D. Né? A vitamina D é um pró-hormônio, um pré-hormônio, né? Vai gerar, então, essa espécie hormonal aí, que é o calcitriol, que regula várias atividades aí no nosso organismo. Né? Inclusive, a gente vai estar falando aí também um pouco a respeito dessas coisas, né? A vitamina D, ela parece aí, né? A vitamina da moda atualmente, né? Então, tem muitas coisas importantes, novas aí, sendo descobertas sobre essa vitamina, mas tem muitas coisas também, assim, absurdas aí, sendo faladas a respeito delas aí. Assim, existe conflito aí de interesse aí, né? O produtor, a indústria produtora, a indústria farmacêutica quer vender o produto aí de todo jeito, né? Depois aí, né, do declínio aí do ácido ascórbico, que era o carro-chefe de vendas aí da indústria farmacêutica, aí, né? Mais o produto mais vendido em todo o mundo, né?
assim, declinou, e por razões que eu vou também discutir com vocês, hein, né? Assim, posteriormente, aí, né? Porque eu vou falar depois, separadamente, aí, sobre questões nutricionais, lá na unidade final de homeostase metabólica, né? Então, assim, a vitamina D, ela parece que está ocupando aí essa posição. Não estou querendo minimizar a importância dela, eu mesmo vou enaltecê-la e falar de vários aspectos relevantes aí dessa vitamina, né? Na categoria dos lipídios que não formam ésteres com glicerol, nós temos também aí os eicosanoides, né? Eu estou notando que já são 8h34, né? E até agora nós ficamos aí com os 44 usuários, aí, né? Então, uma quantidade pequena de presenças nesse momento, né? Não os 60 que a gente estava tendo aí nas outras aulas. Aí, né? Então, assim, esses eicosanoides, eles compreendem também lipídios aí, da categoria de lipídios que não formam ésteres com glicerol. Então, é aqui que nós temos aí as chamadas prostaglandinas, né? Tem a ação, por exemplo, disparar processo de inflamação. Várias outras ações, a gente também vai falar mais aí sobre essa questão do metabolismo dessas espécies, né? Mas, assim, as prostaglandinas, as tromboxanas, os leucotrienos e as lipoxinas são subclasses aí de eicosanoides, né? As prostaglandinas e as tromboxanas, né, são eicosanoides aí, derivados de uma enzima que é chamada de ciclooxigenase, né? Os leucotrienos e as lipoxinas são derivados de uma enzima chamada aí de lipoxigenase, né? As prostaglandinas, olha só, todos esses eicosanoides, eles são chamados desse jeito porque eles têm 20 átomos de carbono na sua estrutura. Vocês se lembram lá do icosaedro da geometria, né? Aqui nós temos o eicosanoide, né? Um lipídio, ou diferentes tipos de lipídios aí, que têm 20 átomos de carbono na sua estrutura. Então, essas espécies, olha só, elas diferem entre si. As prostaglandinas, elas têm esse anel aqui, ciclopentano, nessa região, né, da estrutura da prostaglandina, né, que a literatura costuma dizer aí de cabeça, mas não é no sentido de cabeça polar, aí, como a gente vai estar falando, na estrutura de anfifílicos, aí, tá? Que o grupamento polar, efetivamente, está aqui. E tem duas caudas, né? Então, se essa cabeça for esse anel ciclopentano, a gente tem as prostaglandinas. Se a cabeça for esse anel aqui, oxano, né? Nós temos aí as chamadas tromboxanas, né? Elas estimulam aí a formação de trombos, a agregação de plaquetas, né? Por isso que elas são chamadas aí de tromboxanas ou tromboxanos, né? A gente traduz aí do inglês aí, né? A partir de expressões de origem latina e precisa ter a opção aí, né, de gênero aí para a língua portuguesa, né? Colocar no feminino ou no masculino, né? Então, eu tenho aqui esse anel, então, heterocíclico, aí, né? Que é chamado aí de oxano, né? Aí eu teria o ciclohexano, né? Se um carbono foi substituído por oxigênio, eu tenho o oxano, tá? De tal forma que a estrutura da tromboxana, que é um eicosanoide tipo. Depois a gente tem a categoria aí dos derivados da lipoxigenase, né? Eles têm em comum aqui, ó, esses trienos conjugados, né? Durante muito tempo eles foram chamados desse jeito, de leucotrienos todos eles, né? Até que alguém observou aí, que esses aqui tinham funções diferentes desses aqui, né? E que esse aqui tinha uma outra diferença estrutural, essa cauda, né, que tem porção terminal livre, ela é maior, enquanto que esse aqui tem a cauda que tem a porção carboxila terminal maior, né? De tal forma que
aí esse aqui ficou preservada a designação para eudileucotrieno, e esses aqui, então, receberam a designação aí de lipoxina. Né? Então, essas espécies são muito importantes sobre um ponto de vista regulatório. Esses eicosanoides são, inclusive, classificados aí na literatura. Vocês estão me ouvindo aí, né? Perfeitamente? Sim, né? Então, tá ok. Tá? Porque vocês estão caladinhos aí, ninguém se manifestou nada até então, né? Aí eu quis fazer o questionamento. Até porque também eu contei para vocês outro dia, né, que eu li num jornal aí na internet, o professor deu uma aula lá de algumas horas, né, remota, né, e os alunos não falavam nada também, né, aí depois ele viu que ele estava com o microfone desligado, né, então é uma preocupação que a gente deve ter aí nesse sistema remoto, né. Então, esses eicosanoides, né, vão formar aí os derivados aí do chamado grupo 1, que são formados a partir do ácido linoleico, né, que é um ácido graxo da família ômega 6, ômega 6, 18, delta 9, 2. Né? Então, esse ácido linoleico forma os eicosanoides do grupo 1. Né? Os eicosanoides do grupo 2 são derivados do ácido araquidônico, que também é um ômega 6, ômega 6, 20, delta 5, 8, 11, 14. Né? E aí a gente tem os eicosanoides do grupo 3, né, que são derivados do alfa-linolênico, do ácido graxo alfa-linolênico, que é um ômega 3. Ômega 3, 18, delta 9, 12, 15. Né? De tal forma que esse ácido aqui, ômega 3, dá origem aos eicosanoides do grupo 3. Os eicosanoides do grupo 1 e do grupo 2 têm propriedades francamente inflamatórias, são pró-inflamatórios, né? Estimulam a agregação de plaquetas aí, por ação dessa tromboxana, enquanto que os eicosanoides do grupo 3, né, eles têm uma ação moduladora da inflamação, né? E tem uma ação inibidora da agregação plaquetária. Né? Então, por isso eles são bastante importantes aí no contexto assim da patofisiologia de vários processos patológicos aí, né, como da doença vascular aterotrombótica aí, né, da qual a gente vai estar falando mais aí ao longo aí desse módulo aí, né, dos conteúdos aí de bioquímica. Eu vou voltar a esse esquema aqui, né, mostrando para vocês por que justificando aí essas coisas que a gente falou posteriormente, aí, né, e justificando aí a importância aí, desses ômega 3, aí, né, inclusive a importância relativa, né, em excesso, aí, eles também vão ter implicações aí de natureza deletéria. A outra categoria de lipídios que não formam ésteres com glicerol é a dos esfingolipídios. Esses esfingolipídios, olha só, eles têm essa estrutura geral aqui, ó. Eu mostrei aqui em amarelo uma base nitrogenada presente na estrutura de todos os esfingolipídios. Essa base nitrogenada é a esfingosina. Todos eles têm um ácido graxo, né, formando uma ligação amida com esse grupamento amino da esfingosina. Né? E o que difere os diferentes esfingolipídios é esse átomo de carbono, esse grupamento X aqui na estrutura. Né? Então, os esfingolipídios têm esse tipo de característica. Inclusive, eles são diferentes, olha só, dos outros lipídios aí, formadores de membrana, da categoria lá dos fosfoacilgliceróis. Eles são importantes nas membranas biológicas, né? E eles diferem dos outros fosfolipídios de membrana porque eles não têm o glicerol na estrutura.
E, além disso, a ligação que eles têm com o ácido graxo é de natureza amíbo, né? Então, quando os pesquisadores começaram a estudar os lipídios de membrana, eles foram identificando eles todos lá. Aí chegaram aqui nesse tipo de lipídio, né? E estavam tentando identificar, procurando glicerol, e não conseguiam, né? E eles chamaram esse lipídio, inicialmente, de lipídio enigmático. Lipídio de membrana enigmático, né? E, assim, chamaram isso até para designar a primeira estrutura descoberta e as demais aí, né, como esfingolipídios. Isso foi uma analogia, né, a origem desse termo aqui, esfingo, foi uma analogia com o enigma da esfinge, né? Já que os lipídios eram enigmáticos aí, né? Então eles chamaram esses lipídios aí de esfingolipídios, né? Isso, assim, soa até meio engraçado, né? Mas é realidade aí, né? Foi o contexto, né? A justificativa aí pela qual essas espécies receberam designações dessa natureza, né? Os nomes, normalmente, aí eles têm lá razões aí específicas, né? Associadas a características estruturais, com origens latinas ou greco-latinas, né? E, no caso específico, assim, o contexto aí que gerou essa designação foi esse aí, o enigma da esfinge. Então, assim, se eu tiver aqui esse grupamento X for um átomo de hidrogênio, eu vou ter as ceramidas, né? Inclusive na categoria aí dos esfingolipídios, que são chamados de ceramidas mesmo, né? Inclusive, todos vocês já devem ter ouvido falar aí, né? Em propaganda aí de produtos de beleza e de shampoos, né? Contém ceramida, né? Aí a pessoa fala, tem ceramida? Não, então vamos comprar aí que isso deve ser bom, né? Assim, a pessoa não sabe nem para que serve efetivamente, né? Mas tem essa questão, assim, da mídia aí, né? De utilizar aí de má fé aí, né? Para fazer a propaganda, né? Para difundir aí os produtos que eles estão querendo difundir. Então, essas ceramidas, elas vão ocorrer em estruturas do nosso organismo, né? E nós temos aí também as esfingomielinas, quando esse grupamento X for um grupamento fosfocolina, tá? Lá da fosfatidilcolina, da lecitina, se tem o grupo fosfocolina, a gente tem as esfingomielinas, né? Se eu for carboidrato, né, eu vou ter as estruturas dos glicoesfingolipídios. E esses glicoesfingolipídios podem ser neutros. Se eu tiver glicose, eu vou ter os glicocerebrosídeos. Se eu tiver glicose e galactose, um grupo lactosil, eu vou ter um lactosil cerebrosídeo, né? Se eu tiver glicose, galactose, N-acetilgalactosamina, eu vou ter os globosídeos. E eles podem ser ácidos, olha só. Se eu tenho aqui um grupamento lactosil, né? Mas tenho esse NANA, N-acetil neuramínico, ácido N-acetil neuramínico, que é essa estrutura aqui, ó. Então, se esse ácido N-acetil neuramínico, chamado aí também de ácido ciálico, né? Essa espécie. Então, se o ácido ciálico estiver presente na estrutura, eu vou ter aí a estrutura dos chamados gangliosídeos. Esse aqui, especificamente, é o gangliosídeo GM3, tem um gangliosídeo GM2, um GM1, tá? E nós temos também a possibilidade de, associada aí ao açúcar neutro, um grupamento ácido sulfúrico, né, de sulfato, e nós vamos ter aí a estrutura dos chamados sulfatídeos, tá? Essas espécies, olha só, desses esfingolipídios, e elas são muitíssimo importantes nas membranas, né? Elas estão relacionadas aí com distribuição de cargas de membrana, tá? Com sítios aí de reconhecimento em estruturas de membrana associada a essas cargas presentes nesses glicoesfingolipídios, né? Na estrutura da esfingomielina, do grupamento fosfocolina, né? Nós vamos
voltar aí a essas estruturas, posteriormente falando a respeito do metabolismo delas. Então, vimos aí essa categoria dos lipídios que não contêm glicerol. E logo em seguida a gente tem a categoria dos lipoconjugados. E esses lipoconjugados compreendem aí os glicolipídios, né, e as lipoproteínas. Ora, esses glicolipídios, né, eles correspondem aí à estrutura dos glicoesfingolipídios, tá? De tal forma que eu já falei sobre eles aqui, né? Inclusive, essas espécies, né, aparecia lá na classificação dos carboidratos, aparece aqui na classificação dos lipídios, né? E na classificação de lipídios aparece em 2 lugares aqui, ó. Lipídios que não contêm glicerol, lipoconjugados, né? De tal forma que eu já vou falar direto, então, das lipoproteínas. Lipoproteína a gente tem nas membranas, né, proteínas com características lipídicas, aí, né, com superfícies externas lipídicas, aí, designadas como lipoproteínas associadas a lipídios, né? E nós temos também no plasma, as chamadas lipoproteínas plasmáticas, né, envolvidas aí no transporte de lipídios na circulação sanguínea. Ora, a gente viu que os lipídios são biomoléculas aí, que são pouco solúveis em água e muito solúveis em solventes orgânicos apolares. Como é que os lipídios são, então, transportados no plasma, na circulação sanguínea? Tá? A maior parte deles vai ser transportada no interior das lipoproteínas plasmáticas. O que é uma lipoproteína? Tem uma estrutura, olha só, que tem um envelope, uma capa externa, uma monocamada externa, que é constituída aí por fosfolipídios, por colesterol livre, né? Essas espécies, olha só, elas vão estar organizadas aqui, ó, com as porções hidrofóbicas escondidas do meio externo, aquoso, né, num meio interno de natureza oleosa, gordurosa. E a cabeça polar do fosfolipídio, bem como a hidroxila alcoólica, orientadas no sentido do meio externo aquoso, né? De tal forma que essa monocamada, esse envelope de fosfolipídios e colesterol, né, vai, então, esconder no interior da estrutura uma fase de natureza apolar. E é nesse interior que nós vamos ter aí o carreamento, né, de triacilgliceróis ou de triglicérides, né, de colesterol esterificado, olha aqui, o colesterol ligado a um ácido graxo no interior aqui da estrutura da lipoproteína, né? Além dessa monocamada aí de fosfolipídios, colesterol livre, nós temos também estruturas proteicas associadas, né? De tal forma, porção proteica, né, que vai constituir a apoproteína da lipoproteína. Mais especificamente, a apolipoproteína, né? Então, é o nome completo, mais correto dessas espécies, né? Apolipoproteínas, né? Só que a literatura acha grande esse nome, né? E vai chamá-la de apoproteína. É uma apoproteína, né? Então, a gente pode ter apoproteínas aí, integrais aí, da estrutura da lipoproteína, embebidas aí na estrutura da nossa monocamada de fosfolipídios e colesterol livre, né? Bem como a gente tem apoproteínas periféricas. Essa apoproteína, muitas pessoas ainda acham grande esse nome, apoproteína, B100. A literatura vai falar só ApoB100, por exemplo, né? Então, ApoB100 é a apoproteína B100, ou mais especificamente a apolipoproteína B100, como ela, a rigor, deveria ser chamada, né? Então, isso é uma lipoproteína.
na circulação sanguínea, nós temos diferentes tipos de lipoproteína. Nós temos espécies aí, pequenininhas, mais densas em relação ao tamanho, menores em relação à densidade, mais densas que vão constituir as espécies que são HDL. Né? Temos espécies aí, né, de tamanho intermediário, aí, densidade intermediária, né, que vão constituir as espécies que são as low density lipoproteins, né, as lipoproteínas de densidade, de baixa densidade, né, LDL, né, que tem um isotipo aí, né, a de LDL, que vai receber uma designação específica de LPA, tá? De lipoproteína A, escrito assim, desse jeito exatamente, viu? LPA, entre parênteses, A, lipoproteína A, e nós vamos ter aí as VLDL, as lipoproteínas de muito baixa densidade, né? Que tem aí, que são partículas maiores, com densidade bem menor, assim como os quilomicrons, né? Esses quilomicrons são partículas de volume bem maior, né? E de densidade muito menor. Então, nós temos quilomicrons, VLDL, LDL e HDL, os tipos básicos aí dessas lipoproteínas. Essa tabela, aqui, esse quadro, mostra a composição percentual relativa, média, de quilomicrons, VLDL, LDL e LDL. Inclusive, essa composição que justifica aí a densidade baixa, né? Olha só, o quilomicron tem pouquinha proteína, tá? E tem muito triacilglicerol, muita gordura neutra, tá? Por isso que eles são as espécies de menor densidade. Os quilomicrons, isso é muito importante aí, viu? Vocês vão estar disparando aí, né, na próxima semana, uma situação, problema, em que isso aqui que eu estou falando para vocês é essencial na compreensão dessa situação, problema. Vocês vão ter que fazer levantamento aí dessas questões, né, para entender a situação que vai aparecer lá no tutorial, né? Então, os quilomicrons, eles são lipoproteínas formadas no intestino, nas células do epitélio intestinal, a partir das gorduras da alimentação, né? Então, como na alimentação a gente vai ter mais triglicéridos do que colesterol, né? Então, tem uma taxa alta aí desses triglicéridos ou triacilgliceróis, né? No outro extremo, olha só, a gente tem a HDL, né? Que tem a densidade mais alta. Por quê? Porque tem muita proteína e que tem pouca gordura, né? Na realidade, essa HDL, né, que pode ser formada aí no fígado e nas células do epitélio intestinal, né, nós temos aí uma função de ser um depósito circulante de apolipoproteínas. As apolipoproteínas de HDL, elas vão participar de vários processos, inclusive da dinâmica do transporte de lipídios das outras lipoproteínas, né? Junto com os quilomicrons aqui, a gente tem a VLDL, né? Tem densidade também bem baixa, né? Tem pouca proteína, bem mais aí do que os quilomicrons, né? Bastante triglicéride, bem menos do que os quilomicrons, né? Bastante colesterol esterificado, né? Então, as VLDL são lipoproteínas plasmáticas formadas no fígado a partir de gorduras presentes no fígado, normalmente gorduras endógenas presentes no fígado, né? Na circulação sanguínea, a VLDL, ela vai perder triglicéridos. Esses triglicéridos vão sofrer uma lipólise, por ação aí da lipoproteína lipase presente no endotélio dos vasos sanguíneos, né? De tal forma que isso é um dos fatores aí que vai estar associado à geração da LDL. A LDL é formada a partir da VLDL, quando a VLDL ela perde triglicéridos, né? De tal forma que a gente tem esses tipos básicos dessas lipoproteínas, tá? E assim, a gente
a partir assim, do padrão de alimentação da pessoa, né, a gente já pode adivinhar aí, né, eu vou ensinar isso aí para vocês, aí, né, o tipo de lipoproteína que a pessoa vai tender a ter alta em uma situação de jejum, por exemplo, né. A Laura Ferreira Costa está fazendo uma pergunta. Depois você pode repetir o que contém dentro do envelope das lipoproteínas, né? E o Igor Barreto Leite, né, está fazendo uma pergunta. O que faz LDL ser considerado colesterol ruim, né? Então, assim, deixa eu falar das duas coisas aqui. Laura Ferreira, primeiro, olha só, né? No interior das lipoproteínas, a gente tem as gorduras neutras. Os triglicéridos, olha só, eles não têm lá um grupamento polar, né? São gorduras em que o predomínio do grupo, da porção apolar é muito grande. Isso ocorre também com o colesterol esterificado. Então, os triglicéridos e colesterol esterificado de uma lipoproteína estão no interior da lipoproteína. Né? Então, é por isso que o quilomicro tem uma quantidade absurda de triglicéridos, ele é grandão, né? Tem um volume grande aí, né? O VLDL também tem muito triglicéride e bastante colesterol esterificado, é grandão. Já HDL, olha só, tem pouco triglicéride, né? Menos aí colesterol esterificado, é petitinho, né? Denso, compacta, né? Viu, Laura? Né? Então, é isso aí. E o Igor disse ali o que faz o LDL ser considerado colesterol ruim ou ruim, né? Então, assim, eu vou falar dessas coisas para vocês. Esse negócio de ser bom, de ser ruim, ser bom ou mal, né? O bem ou mal, aí, né? No âmbito das biomoléculas, isso, assim, é uma simplificação da literatura, viu? Né? O LDL, ele é bom e ele é mau, né? Ele é as duas coisas, né? Assim, ele é mau colesterol, ele é o colesterol ruim, ele é ruim, né? Quando ele está em excesso, tá? E quando ele está oxidado, né? Ele tem uma estrutura oxidada, né? Mas quando ele não está em excesso, ele não está estrutura oxidada, né? Ele é bom, ele é essencial, né? Ele é necessário, aí, né? E ele existe por causa disso. Ele existe porque ele é importante. Né? Então, não tem nada aí no nosso organismo, né? Que seja só bom e que não tenha esse lado negativo. Né? A gente viu a glicose, né? Num certo nível é essencial, é importante, né? Em excesso, ela vai no sangue, né? Vai favorecer glicações, eleva a osmolaridade sanguínea, né? Tem várias implicações aí patofisiológicas, né? Então, assim, a gente não deve estar falando aí, viu, Igor? Assim, pode até falar, né? Mas é uma simplificação, a gente tem que entender isso aí, né? As pessoas têm essa tendência aí, né, de endeusar aí, né, as coisas, as pessoas, né? Vê aí um político, aí, só vê o lado positivo, o cara pô, e não consegue enxergar as características negativas, né? Então, assim, não tem ninguém aí, né, que só tenha um lado bom aí, que não tenha um lado ruim aí, né? Isso é uma coisa absurda aí, com toda certeza. E do mesmo jeito que a gente encara assim as pessoas aí, né? A gente encara aí também as moléculas aí, né? E as coisas são mais complexas do que isso aí, né? Quando a gente tem as nossas lipoproteínas, eu posso separá-las aí por centrifugação, né? Gradiente de densidade, né? As espécies aí que vão precipitar mais aí, né? São as de densidade maior, né? HDL aqui, né? A gente vai ver que tem variantes aí de HDL, de LDL, né? No metabolismo dessas espécies, né? Associada ao estágio aí, a fase do metabolismo de lipoproteínas que esses compostos aí estão envolvidos, né? Aí nós temos aí as LDL, né? Esses IDL aí, né?
lipoproteínas de densidade intermediária, VLDL, né? Quilomicrons remanescentes, quilomicrons, né? Que são as espécies assim menos densas, aí, os quilomicrons, VLDL, os de densidade intermediária, LDL, e de maior densidade, HDL. É possível também separar as lipoproteínas por eletroforese. Né? A alfa-lipoproteína, né? Ela vai ter mais carga, vai migrar mais, né? Essa alfa-lipoproteína é um nome também que se dá a HDL, tá? Até por isso que as apolipoproteínas de HDL são primariamente chamadas aí de alfa ou de A, tá? Então, a gente tem a ApoA, ApoA1, ApoA2, ApoA3, ApoA4 na estrutura da HDL, né? E, em segundo lugar, aqui a gente tem as pré-beta-lipoproteínas, que correspondem às VLDL. Tá? Até por isso que na estrutura da VLDL e da LDL, a gente tem apolipoproteínas do grupo B. Tá? ApoB48, ApoB100. ApoB48, na realidade, no quilomicro, ApoB100, na realidade, na VLDL e na LDL. Temos, assim, a beta-lipoproteína, que é a LDL, e que vai migrar menos aí, né? Claro, né? Pouquinha proteína, quantidade absurda de triglicéride, né? Os quilomicrons, né? Aqui contém também APO do grupo B, né? A ApoB48 aí, especificamente. Né? Eu, nesse estudo aí de lipídios, faço uma parte aqui nessa química de lipídios para discutir essa questão aqui, ó, né? Que é o comportamento aí dos lipídios surfactantes, viu? Os comportamentos dos lipídios surfactantes envolvem a formação de micelas, de membranas, né? E é importante que a gente discuta um pouco a respeito dessa história aqui. Quando eu tenho um anfifílico monocaudado, como um sal de ácido graxo, um sabão que a gente viu até como que a gente pode produzir, né? Ele tem esse formato aqui, ó. A cauda, né, representa uma porção afilada e a cabeça do grupamento carboxila uma porção larga, né? Então, isso faz com que a estrutura tenha o formato de um cone, né? Então, assim, se você tiver isso aqui no meio de natureza aquosa, essa cauda não gosta da água, né? Apresenta hidrofobicidade aí, né? Como vocês sabem, né? Então, a tendência vai ser dela se ocultar da água. Então, espontaneamente, essas estruturas vão se juntar e vão formar aí, né, estruturas esferoidais, né, ou globulares, né, que são chamadas de micelas. Isso é espontâneo, não precisa ser catalisado, né? E assim, e por que forma micela, né? Está ligado à questão da forma aqui, ó. Se você tivesse assim esses cones aí de sorvete, casquinhas de sorvete, né? Você pegar as casquinhas de sorvete, os cones lá, e juntá-los, né, lado a lado, você vai ver que você vai formar aí uma estrutura esferoidal, tá? Então, é por isso que os anfifílicos monocaudados, fortes, né, como sais de ácidos graxos, vão formar essas micelas. Por que eu digo sais de ácidos graxos, não o ácido graxo? Se for o ácido graxo, eu vou ter aqui carboxilato. Aí vai ter repulsão entre as cabeças, a micela não é estável, né? Mas se eu tiver, olha só, o sal de ácido graxo, né? O cátion do sal, sódio, por exemplo, estabiliza essa repulsão. E ao estabilizar essa repulsão, vai fazer com que a gente tenha, então, uma micela de natureza estável, né? Essa micela que justifica a formação dela, a capacidade de remover sujeira oleosa dos sabões, né? Então, assim, nesse mundo aí pandêmico aí que a gente está vivendo, né? A remoção de sujeiras, oleosidades, né, de uma superfície, a coisa mais eficiente que a gente tem
é o sabão, aí é o detergente, né? Por isso que é importante aí as pessoas lavarem a mão, não é só lavar com água, não, passar água, não, tem que usar o sabão aí, viu? Né?